fala? Ela tem 3 caminhos. Ela pode retornar à sua família de origem. Eu acho que os serviços têm que investir muito nisso, investir nesse retorno, investir nessas famílias, fortalecer esses vínculos. Ela pode ser colocada, não podendo retornar à família de origem, ela vai para a família de substituta, ou ela pode adolescer na instituição. É claro que a lei diz que a criança só pode ficar 2 anos na instituição. Pois é lei. Mas como que a gente vai fazer? Com 2 anos, retira? Depois de 2 anos na instituição, manda embora? Faz o quê? Né? Não pode. É claro que tem os casos que ficam. Bom, em que momento a gente faz essa preparação? Que era outro questionamento nosso. Preparar a partir de que momento? A gente fala, preparar a adoção, é preciso, eu brinco ali, de anteontem. Não é nem de ontem. Anteontem a gente já tem que preparar a criança. Não para adoção, prepará-la. Essa criança da qual a gente está falando. Ela precisa entender o que está acontecendo com a sua própria vida e com a vida daqueles que fazem parte de sua história. Ela precisa se preparar e se posicionar. Preparar a criança, né, eu sempre falo, que deve ser um processo cuidadoso, que envolve conversas, escuta, explicações e preparação de rituais. Quem sou eu? Qual é a minha história? Para onde vou e o que vai acontecer comigo? E aí nós organizamos um trabalho em 2 oficinas de 4 horas. Né? A primeira oficina falando da história da criança e do adolescente, passado, presente e futuro. E a segunda oficina falando sobre destituição do poder familiar. Né? Que aí falaríamos... eu vou falar... Pode passar, que eu vou falar especificamente cada um. Então, a história da criança e do adolescente, que é ressignificar essa coisa do passado, presente e futuro. Eu vou passar um pouco rápido, porque tem muita coisa. Bom, a história da criança, né, que é a pesquisa biográfica, fazer todos os seus registros, e 3 pontos importantes a gente pensou em trabalhar. Pensou não, a gente trabalhou. A saída da criança do convívio com a família de origem, o momento da chegada dela na instituição e a saída, depois tem mais a saída da instituição para o retorno, ou a família de origem ou a família adotiva. Está faltando alguma coisa. Bom, para falar da retirada da família de origem, a gente precisa estar falando a mesma linguagem quem é que geralmente faz isso? Conselho tutelar. Por isso a gente incluiu o Conselho Tutelar nos nossos trabalhos. Porque é ele que vai fazer a primeira investigação, os primeiros contatos dele com a família, da criança, é o conselheiro que faz. Então, se o conselheiro souber a importância do papel dele naquele momento, talvez essa criança se torne um pouco mais confortável nesse lugar de retirada. A gente ensina que tudo deve ser guardado quando a gente retira uma criança de sua família de origem. É importante saber o que ela vivenciava naquele momento. É importante saber não só porque ela está sendo retirada, mas é importante olhar para ela e ver como que ela está, o que ela guarda, o que ela tem, quem eram os vizinhos, quem eram as famílias, quem era a escola. Quem vai saber disso é o Conselho Tutelar. Então, ele tem que ter noção, né, de todas essas coisas da vida, da história da criança. Né? Se ela estava sozinha quando ele levou, se tinha outras crianças, se ela tinha irmãos, como ela estava vestida, coisa que ninguém faz. Porque chega lá, está em sofrimento, eles retiram a criança e vão embora. Na verdade, ele precisa até, às vezes, de uma certa energia para fazer isso. Mas não pode perder de vista que ali não tem um objeto, tem uma criança. Tem um sujeito que tem uma história. Né? Mesmo que a história esteja sendo vivida na rua. Mas é a história. Ela pode estar vivendo embaixo da ponte. Ela não pode ser retirada da família de qualquer jeito. A gente precisa ter cuidado. Então, quando a gente inclui esses parceiros, eu acho que é um conforto que dá para a criança. Passa. A chegada da criança no serviço de acolhimento. Né? É preciso que os técnicos das instituições tenham metodologia de receber essa criança. Né? Ela precisa saber quem é essa criança, é preciso fazer escuta dela e não interrogatório.
Você não vai perguntar para uma criança de 5 anos, cadê sua mãe? Por que você estava na rua? O que você fez? Tarará. Você não pode fazer interrogatório, você tem que fazer escuta. Escuta é você deixar que as coisas fluam junto com a criança. Né? Ver se a criança traz alguma coisa, se tem um brinquedo, se tem a roupinha que ela estava era importante. Ela pode estar cheia de piolho, vamos cuidar para não arrancar o cabelo da menina ou do menino, porque a providência, como está cheia de piolho, raspa a cabeça, e aí, né, é muito invasivo para a criança. Então, a gente precisa cuidar. Eu tenho um caso de uma criança que chegou no abrigo, desculpe, de vez em quando eu chamo abrigo mesmo, né? Chegou na instituição e ela ligaram para mim e falaram assim, Penha, eu não sei mais o que fazer. Ela não para de chorar. Chora, ela tinha 3 anos, ia fazer 3 anos. Chora, chora sem parar. Mas é sem parar mesmo. Ela não dorme e só chora, chora. E você me ajuda, sei lá, vem fazer alguma coisa. Eu falei, bom, eu vou aí, vou dizer o que eu vou fazer, né? Uma criança que só chora, aí cheguei lá, aí fiquei com a criança, realmente, ela só chorava. E aí comecei a trazer brinquedos, coisas, acolhendo, e tudo que eu levava, ela jogava fora. Assim, qualquer coisa que eu oferecia para brincar, ela jogava fora. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. E ela não falava, ela só chorava. Aí eu fui falar com a pessoa que recebeu ela à noite, ela chegou à noite, porque ela foi encontrada sozinha e tal. E aí eu falei, cadê essa pessoa? Como é que ela chegou? E ela realmente tinha chegado com uma boneca. E essa boneca estava muito suja, muito fedida, insuportavelmente fedida, segundo as palavras da pessoa que a recebeu. O que eles fizeram? Jogaram fora. Elas deram um banho, cortaram o cabelo, fizeram todos aqueles tratos. A boneca foi para o lixo. E aí, eu fui para andar atrás da boneca no lixo. Eu falei, vocês tratem de achar a boneca do lixo, porque é ela que eu acho que é essa boneca que está fazendo falta. E aí, graças a Deus, eu sei lá quem, a boneca foi encontrada e eu voltei com a fedidinha para ela. Realmente era uma boneca muito suja. E aí ela teve que ficar com a boneca suja. Nós fomos depois, dei banho na boneca, né? A boneca também passou por todo o processo que ela passou, né? Teve que dar banho, trocar de roupa. E aí ela foi se acalmando, né? E melhorou bastante, mas era uma criança bem neurótica, porque tinha passado, acho que, muito tempo sozinha. Né? Estava com muito tempo sozinha. E tudo que ela tinha, gente, era o quê? A boneca. Né? E a gente fez o quê? Jogou a boneca da menina fora. E ela perdeu, ela estava sabe aquela posição caótica? Essa criança estava completamente no caótico. Então, assim, a importância da chupeta suja, que elas chegam às vezes, a importância de todas as coisas que ela tem, da gente não jogar fora, sabe? De acolher tudo isso. Então, assim, o serviço, ele precisa ter isso tudo. Pode passar. Bom, a instituição, ela precisa ser esse espaço onde se registre, não pode deixar de fazer registros. Quem é que é de instituição de acolhimento aqui? Acho que alguém falou. Isso. Então, as pessoas da instituição, elas precisam tomar muito cuidado com os registros das crianças. Ela precisa ressignificar suas histórias. Ela precisa entender o que acontece com ela, porque a partir desse lugar, se ela tem todo o registro, lá na frente ela vai poder olhar e saber quem é ela. Né? Tem uma história. Eu costumo... Alguém queria falar? Não. Eu costumo garantir espaço para os registros, as narrativas. Eu digo construir uma parte especial, que não estou falando de parte especial de promotoria, de vara de infância, não. Tá? É uma parte especial mesmo, como a palavra diz, especial para aquela criança. Que pode ser uma pasta, pode ser uma caixa, pode ser um álbum. O importante é que tenham coisas dentro desse lugar que sejam dessa criança. Seus bilhetinhos de escola, o registro de nascimento, fotografia né, com alguém, todas as coisas fiquem guardadas nesse lugar. Né? Documentos, registros escritos, bilhetinhos, boletins, mimos, todas as coisas. É importante que a criança tenha esse lugar. Hoje a gente tem visto que a maioria das instituições já fazem isso. Né? Já cuidam para que essa criança tenha a sua caixa ou o seu álbum. Eu vou parar já, tá, gente, falar. Bom, antes daquilo, era esse mesmo? Bom,
Se você tem todos os registros da criança, né, assim, tudo que aconteceu com ela, vai ser um pouco mais tranquilo quando a gente for inseri-la num processo de adoção. É claro que a gente prepara para voltar para a família ou para a adoção, até aquele momento. Na destituição do poder familiar, é que a gente vai pensar que ela não volta mais para a sua família de origem. É nesse lugar, nesse momento, que a gente precisa estar bem preparado para preparar a criança. Então, nós vamos falar de luto. Aí você pode passar que eu tenho os tópicos. Tá, elaboração do luto. O que seria isso? Elaboração do luto é recontar essa história para a criança. Lembrar de fatos, acontecimentos, fatos da história passada. Falar do rompimento dos laços anteriores, explicar os motivos de sua retirada. Se a instituição, desde o princípio, já veio conversando com a criança, vai ficar mais tranquilo quando a gente chegar nesse momento. Mas, se não foi feito, é preciso que a instituição tenha o máximo de dados possíveis sobre a criança para falar com ela. Nós já acompanhamos casos da criança estar sendo... Não sei se acontece na comarca de vocês, mas Brasília, ela não faz a destituição... Aliás, a adoção corre paralela com a destituição. É assim, né? Então, às vezes, a criança que não tem vínculo duradouro, tem um vínculo com essa família de origem, a família de origem diz que não pode, ou não tem mais jeito, já se trabalhou lá, não pode mais de jeito nenhum ficar, mas também não quer abrir mão da guarda da criança. O juiz determina, então, que essa criança precisa ser destituída para ir para uma família substituta. Nesse momento, a família de origem, às vezes, fica cercando o serviço de acolhimento. E nós já tivemos casos onde os adotantes vão lá visitar, pegam a criança para passear e a família biológica está lá no portão. Né? A criança vê aquilo, gente, é enlouquecedor. Porque a criança, às vezes, a maioria das vezes, tem alguma referência dessa família biológica. Por isso é preciso que a gente converse. Né? A gente não é conversar, não é informar, trabalhe isso, que eu chamo de elaboração de luto. Né? Quando a gente começa a falar com uma criança, né, 4, 5, 6, 7 anos, de que a família biológica dela não está com condição de ficar com ela mais. Ela, de fato, ela precisa de uma família. Isso é lei. Isso é lei universal, não é lei só porque está no estatuto. É uma lei. Toda criança precisa de uma família para cuidar, para se desenvolver e crescer. E a família dela não está dando essa condição. Por quê? Ou está doente, ou aconteceu alguma coisa que às vezes eu não sei, mas que ela não pode, ela não está dando conta de cuidar dela. Então, a gente trabalha isso com a criança, com meios de forma lúdica, né, de maneira bem apropriada da situação. E aí, a criança vai sofrer com isso. Óbvio que vai sofrer. Ela não vai dizer assim, então tá, Penha, que bom que você está me contando, né? Ela não fala isso. Ela vai sair muito triste, né? E aí, os cuidadores têm que cuidar porque ela vai fazer algum processo regressivo, agressivo, ou vai entristecer muito, que é o luto. O que é um luto se não é uma permissão para a gente ter raiva, para a gente dizer que está triste, para a gente deprimir? Luto é isso. Então, quando eu falo elaboração do luto, é a gente acolher a criança nesse momento que ela sabe que ela agora não tem mais a família biológica e que nós vamos apresentar uma outra família para ela. Eu vou parar, tá, gente? Calma aí. Bom, Bom, a equipe técnica, então, que vai fazer esse trabalho com a criança, porque o trabalho do luto, do enlutamento, é uma coisa que você tem que ir contando. Você sabe como que ela chegou ali, como ela era. Né? Nesse momento, eu estou fazendo uma preparação para adoção, onde eu faço supervisão, não trabalho com a criança. Tinha uma caixinha com os brinquedos que a criança nunca tinha visto. Ela chegou, né, com esses brinquedos e nunca tinha visto esses brinquedos. Ela lembrou, na hora que a técnica foi mostrar, ela disse, isso, eu só não entendi porque tive que ficar na caixinha o brinquedo. Se era um brinquedo, né, por que ficou guardado? Mas tudo bem.
Aí ela foi se lembrando, é uma criança que tem chorado muito, porque descobriu que a família, ela tem muitos irmãos, né? Tem muitos irmãos que já foram adotados, tem irmãos que estão em outros lugares, e ela ficou, o que surpreendeu ela é que ela só tem todos esses irmãos só tinham uma mãe, e todos eles tinham um pai. Todos, a mesma mãe, com todos eles, são 8. Todos os 8 têm um pai diferente. E ela disse assim, não entendo isso. Como que pode ter tanto pai assim, né, no mundo? E tinha alguns que já morreram, alguns pais. E o dela a gente não sabe. Né? Então, a gente falou para ela realmente que a gente não tem registro do nome do pai dela. Né? Porque a mãe dela, a fulana, e eu chamo o nome, por exemplo, a Joana, não sabia quem era realmente o seu pai. Mas, com certeza, foi uma pessoa que ela gostou, que teve um relacionamento e que fez você. E aí a gente, né, explora um pouquinho mais essa história, dizer, teve você, nasceu saudável, numa noite linda, e não sei o quê. E aí a gente trabalha um pouco a fantasia da criança, para que ela também não se sinta desprotegida nesse momento de não ter esse pai, e os outros irmãos tinham, no caso dessa que eu trabalhei. Bom, continua. E aí nós vamos trabalhar o que é uma família, né, com essa criança. Trabalhamos isso. Bem, o que é uma família? Né? Aí o que é um pai? Muitas dessas crianças não têm noção muito disso. Né? Recentemente, uma de 10 anos que eu atendi, ele realmente não... Pai, mãe, era mãe social. Até que a gente já nem fala muito nisso, mas era a mãe social, não era a cuidadora era a mãe. A gente vai falando, então, da importância da família, aí a gente usa textos, né, traz fotografias, a gente trabalha... O Estatuto da Criança, vocês conhecem a versão da Mônica? Né, a gente traz a versão da Mônica e do Cebolinha, né, para falar sobre família e sobre adoção. E a gente trabalha também com mais lúdico, né, o que é uma família, eles trazem, pintam. Então, assim, é um trabalho que não dá para a gente fazer aqui, nesse momento. Mas é um pouco ali. Né? Volta a outra lâmina. Então, aquela criança está perguntando ali o que é uma família, aí a gente põe objetos para ela escolher, para dizer o que é família. Né? A gente desenha o corpo dela, ela desenha, a gente faz o contorno corporal e ela vai trazendo coisas de família. Passa. Aí vem a família adotiva, né? Que é a construção do vínculo. Porque a gente já falou da destituição, falou do que é uma família e do que é a adoção. E a gente vai falar de família do mesmo jeito que a criança, que eu fiz aqui aquela coisa. Tem a criança idealizada, a família tem uma família idealizada. As crianças hoje de serviço de acolhimento não são brincadeira, não. Elas sabem o que é um carro bom. Elas sabem o que é ter uma piscina para se nadar, entendeu? Então, elas querem algumas coisas assim, sempre do ponto de vista material, porque elas não compreendem muitas outras coisas, elas idealizam. Eu quero um pai que tenha um melhor carro, eu tenho sabe, que me leve para passear no McDonald's, porque, gente, que eu pergunto muito assim, o que uma criança quer de uma família? Né? Aliás, na verdade, as cuidadoras, principalmente, falam assim para a criança, olha, se vincula a ela, viu? Vai lá, você vai ver o tanto que você vai ser feliz. Sabe que família vai te fazer muito feliz. Você vai ser muito feliz. Continua, vai lá, família, nossa, você vai ser feliz. O que é que a criança acredita? Que ela vai ser feliz. Não é isso? Porque a gente fala para ela, você vai ganhar uma família e você vai ser feliz. O que acontece quando a criança chega... Não, aliás, o que é ser feliz para uma criança? Brincar. Ganhar presente. Passear. Não ir à escola. Não ter regras. Escovar dente faz criança feliz? Comer verdura faz criança feliz? Pois é. Olha que traição. Porque todo mundo falou que ela ia ser feliz. Quando ela chega nessa casa, ela tem esse bando de coisa para fazer. Né? Ela tem hora para dormir, hora para acordar, tem que escovar. Mais ainda, porque as mães obcecadas lá para, né,
para dar um trato no menino, né, começa a fazer coisas que ela nem fazia lá na instituição, né? E aí, essa criança se sente traída, porque felicidade para ela não era isso. Então, a gente trabalha com os cuidadores para evitar que dizer isso, que a criança vai ser feliz. Gente, ser feliz é a coisa mais difícil. Eu acho que quando eu fico com muita agoniada quando chega um pai, vai trabalhar profissionalização, e diz assim, o que você gostaria que seu filho... Ai, Penha, nada. Só quero que ele seja feliz. Eu falei, caramba. Só quer que o filho seja feliz. Mais nada. Simples assim. Nessa criança também. A criança também, ela tem esse... Né, ela vai para ser feliz. E lá, com certeza, começa muitas regras e ela não é feliz. Então, quando a gente vai trabalhar o que é uma família, a gente vai trabalhar. Tem regras nessa família, né? Tem direitos e obrigações. Ela escolheu uma família. Quando eu peço para ela dizer que família que ela quer, ela vai colocar carros, piscinas, roupas, televisão, celular, sei lá. Vai colocar um bando de coisa no trabalho. Aí eu aceito. Né? Eu digo, muito bem. Quando a vara da infância tem a família, eu digo assim, olha, eu encontrei uma família. Mas ela não tem aquele carro que você escolheu. Né? Não tem um Honda Civic, mas tem um Fiat Uno lindo. Né? E tem isso. Então, assim, você vai dizendo para a criança que família é essa que a gente encontrou, né, para ela. E ela vai se apropriando dessa família, que às vezes não tem o carro, que vai andar de ônibus. Que bom que vai andar de ônibus. Por quê? Porque, de fato, ela precisa da família. E ela, gente, ela sabe disso, só que ela não sabe expressar. Então, quando você fala o que família que ela diz que ela quer uma família com carro. Mas ela sabe intimamente do que ela deseja e do que ela precisa. Isso, passe. Bom, aí, essa aí é uma caixa que eu tenho uma caixa cheia de coisas, que tem de tudo, tem livro, tem óculos, tem coração, tem algodão, tem relógios, e peço para ela escolher, né, algumas peças que ela acha que uma família vai dar para ela. Então, geralmente ela escolhe coração, ela escolhe roupinha, boneca, né? Ela sempre escolhe isso. Aí eu digo, é isso mesmo, sua mãe vai lhe dar isso mesmo, a fulana vai te dar isso, eu já sei quem é a pessoa, a fulana pode te dar isso mesmo. Agora, será que ela não vai mandar você escovar os dentes? Aí eu pego a escovinha de dente, porque nesse momento eu já digo para ela quais são as regras da família. Aí pego o relógio e digo para ela, e será, você acha que você não vai ter hora para dormir? Vai ter hora para dormir também. Então, eu já vou introduzindo para essa criança que ela tem, né? Às vezes ela diz, não, que saco, né? Vou ficar aqui mesmo. Não vai mudar nada, né? Mas elas nunca falam não, elas gostam, né? Então, assim, eu só trouxe aí uma dinâmica. Eu gosto de ler livrinhos bonitinhos, né? Ela quer que uma mãe leia livros para ela quer que a mãe dê conforto e proteção, né? À noite vai ficar brincando com uma lanterninha, porque tem uma lanterninha lá. Então, ela vai se expondo um pouco e eu vou escutando. O mais importante, gente, é a gente escutar. Não é dar aula para a criança, é a gente fazer a escuta. Bom, aí chega o estágio de convivência, né? Que é a hora que a criança vai ser apresentada à família. Eu vou quebrar um pouquinho o ritmo e vou fazer... Dá tempo, claro, fazer uma... Dá, né? 5h15? É até às 6. Vocês estão preparados até às 6, né? Então, tá. Então, eu vou fazer uma dinâmicazinha com vocês, que a gente faz lá no pré-adoção e que eu faço, às vezes, com os técnicos também, que trabalham com a preparação da criança. Ok? Então, de novo, cadê? Então, eu vou dar o comando aqui para ele. Ela vai pegar uma etiqueta. Pode vir mais gente ajudar? É uma etiqueta, não, nas costas, ela pega uma etiqueta, não olha e você coloca nas costas dela, ok? Então, vamos lá, brincadeirinhas, tá, gente? Não olhe. Ela colocou nas costas? Ah, ela não vai, tá. Você já escolheu? Dá para ela coloca aí. Quem não quer participar? Eu só tenho 20. Todo mundo quer? Tá. Vamos ver, então.
pior que vai chegar aí não vai dar, né? Quantas pessoas nós temos? Não, vamos ver, vamos ver. Faz assim, passa lá e aqui, ó, Flávio. Por enquanto, tá, gente? Porque vocês sabem que depois eu sou braba. Depois vai participar, não quero nem saber. Hã? Mas vocês vão aprender fazendo. Você viu? Você foi fui da liberdade, né? Isso que acontece. Por isso tem que ser assim, ó, na unha. Nada de liberdade. Hã? Isso, sobrar vai, né? Então tá. Não pode ler, hein, gente? Vocês estão lendo? Não? Ah, então tá bom. Vou acreditar. Vou acreditar. Tem uma crença nisso. Hã? Ah, estava no fundão, né? Fazendo fofoca. Não. E aí? Ainda tem? Tem, então vamos lá. Eu vou tirar isso aqui agora. Mais um. Aqui. Tem 3. Não tem problema, deixa os 3 se não quiserem. As pessoas que vão brincar, venham para o centro. São vocês? Então, vocês podem olhar o que é do outro, vocês podem olhar, fiquem à vontade. Não podem falar. Só um minuto, não pode falar. Olha, desculpa, Flávio, obrigada. Olha só, o que vocês vão fazer agora? Presta atenção, todo mundo aqui em círculo, vocês aqui, os atores, todos em círculo. O que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão tentar descobrir que bicho vocês são. Vocês vão chegar para a pessoa e falar assim, eu tenho asa? Aí ela só vai poder responder assim, sim e não. Mais nada. Depois ela vai chegar e dizer assim, não tenho asa. Eu sou da terra? Aí a pessoa vai responder sim ou não. E vocês vão tentar descobrir quem é você, porque agora você deixou de ser pessoa, tá, gente? Vocês agora é o que está aí escrito nas costas de vocês. Ok? Podem começar. Podem. Vocês aqui. Comecem a pensar de onde. É um bicho, é um bicho. É sempre bicho. Mas pergunta para cada pessoa uma pergunta e passa para outra. Vamos lá. Vamos dando. Cadê o... Pergunta para as pessoas. Tá. Uhum. Isso, vão vendo quem são vocês. Vocês têm que descobrir quem são vocês.
sabendo responder as perguntas. Não lembro. O que ela já perguntou? Eu perguntei se eu vivo nas águas. Acho que Na água. aí eu vivo na terra também? Não sei. Na água.